qual é o significado do outono na nossa vida prática, no nosso dia a dia? E o que ele representa para a energia feminina? Como nós liberamos a energia estagnada e potencializamos a beleza em nós, no nosso movimento, na nossa vida? Hoje eu vou trazer para você algumas percepções importantes sobre o outono e algumas dicas para a gente movimentar tudo isso. Oi amiga, que alegria ter você aqui nesse que é o lugar dos assuntos profundos da energia feminina. Tem também muita dança, tem muito movimento, muitas práticas que vão destravar e desbloquear a sua beleza em direção à vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, sinta-se à vontade para fazer parte dessa roda de mulheres incríveis. Aproveita, deixa aquele like para contribuir, que esse conteúdo possa se espalhar e se multiplicar, e manda esse vídeo para as mulheres especiais da sua vida. Muito bem, amigas, nós chegamos no outono. É outono, seja bem-vinda, outono. E o que tudo isso significa? Para algumas de nós, muitas mulheres estão desconectadas, distantes, longe desse centro que pulsa os tempos e os ciclos e os ritmos, estão distantes da natureza. Então, o outono não vai significar muita coisa, é só uma passagem de estação, uma mudança de estação. O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal e só, não acontece mais nada. No entanto, existe grandiosa sabedoria quando nós observamos a natureza, na própria natureza. Por quê? Porque nós somos parte da natureza, nós somos natureza, você é natureza. Então, tudo aquilo que acontece do lado de fora, acontece também do lado de dentro. Toda essa questão cíclica, quando nós nos afastamos desse lugar natural, da natureza, desse lugar dos tempos, dos ritmos, muitas vezes nós tendemos a adoecer. E eu sei que muitas de nós não estão em contato direto com a natureza. A gente já nasceu no asfalto, por exemplo. Eu nasci numa grande cidade, em São Paulo, que é o próprio asfalto, puro asfalto, no meio ali de um lugar mecânico, produtivo, onde você precisa apertar um botão e se colocar no movimento e seguir. Produzir, realizar, resultado. Então, muitas vezes, se nós seguimos inconscientemente nesse lugar, nós nos distanciamos e nos perdemos desse centro natural da natureza. E a natureza tem coisas incríveis para nos ensinar o tempo todo, independente da estação. Sempre tem um aprendizado, sempre tem algo com que nós possamos levar aí para a nossa vida prática. Eu mesma, como disse para vocês, nasci na cidade, no asfalto, São Paulo, tudo muito prático, tudo muito fácil, tudo muito. E agora, passando uma temporada aqui nas montanhas, vou te dizer que tem momentos que chega a ser assustador. Porque quando você se depara com a grandiosidade da natureza, é um lugar vivo. Tudo tá vivo, tudo tá conversando, tudo tá falando. Existe um perfume, existe um cheiro, existe um som diferente do outro que se entrelaça no outro. Existe cores, existe beleza o tempo inteiro. E é uma força, é algo tão forte que eu juro pra você que é assustador. Às vezes eu abro a janela, eu fico impressionada. E outra coisa que eu acho incrível é Deus. É como se Deus estivesse o tempo inteiro por meio dessas facetas da natureza. E é óbvio que Deus está em tudo, Deus está na cidade, no asfalto, mas aqui a criação de Deus está presente, gritando e falando e se expressando. Então é impressionante e ao mesmo tempo, por vezes assusta, às vezes à noite também, quando eu olho para cima e eu vejo aquele céu, aquele tapete de estrelas, a força das árvores, o vento, a voz do vento, é algo incrível. É algo incrível, é a presença divina o tempo inteiro ali, conversando com você, trocando com você, te ouvindo e te falando. Então a natureza é um presente, por isso é importante esse lugar de restauração. Se você tiver a oportunidade, vá.
para a natureza, se permita estar na natureza. E quando a gente fala de outono, o outono é uma estação de passagem do verão intenso para chegarmos até o inverno. O outono é uma estação onde a vida física começa a se recolher e a vida interna, instintiva, intuitiva, espiritual começa a se expandir, a ir para fora. Então, quando nós olhamos para fora, quando nós olhamos para a natureza, nós vemos a grandiosa inteligência da Terra se movimentando, da energia vindo para o centro, e tudo aquilo que está em excesso, tudo aquilo que já viveu o seu ciclo, é chegado o momento de partir, de soltar e de desapegar. Então, tudo começa a se renovar. Mas antes da renovação, eu preciso liberar aquilo que está velho, aquilo que está pesando, aquilo que já foi o passado. O passado, eu preciso soltar as folhas que já viveram o seu esplendor, a sua glória. Então, toda a Terra começa aí um movimento de regulação do seu clima. O próprio equinócio, ele fala desse lugar de equilíbrio. Então, nós estávamos no verão, com dias incrivelmente maravilhosos, dias mais longos, e vamos então trazer o equilíbrio para dias e noites dentro do mesmo período. Pode existir uma certa melancolia porque a exuberância do verão se foi, a alegria, a intensidade do verão está indo embora e a gente começa a ver esses dias mais amenos e mais suaves, mas eu sinto sinceramente que é como se existisse um chamado para algo grandioso, para um começo memorável que vai acontecer na sua vida. Por isso é tão importante soltar o velho, desapegar e deixar ir aquilo que já não serve mais. E dentro das sabedorias do feminino, nós estudamos as estações também por meio dos nossos ciclos internos, por meio do nosso período menstrual. Nós observamos tudo isso numa grande mandala. E o outono está ali representado como um período pré-menstrual, que é o período onde a luz começa a se retrair, onde as energias que estavam para fora começam também a se voltar para dentro, para o interior. Aqui a força, a disposição, a tolerância começam a diminuir. Nesse momento também pode acontecer das sombras começarem a se erguer, então aquelas questões que ficaram guardadas, as 7 chaves, lá no fundo do baú, elas podem também surgir nesse período, muitas vezes elas se apresentam, e se nós seguimos inconscientes, nós deixamos para lá, nós nos irritamos, nós nos revoltamos, nós brigamos, mas não olhamos abertamente para isso, para realmente resolver, para realmente passar por tudo isso e continuar no nosso ciclo. Se eu não escuto, se eu não ouço esses pulsos, e se eu sigo mecanicamente, sem ouvir o corpo, sem sentir a vida acontecendo em mim, nesses ciclos, eu posso ir aí cada vez mais criando padrões destrutivos na minha vida, porque eu vou achar que tá tudo fora, que o problema é fora, que as questões são questões que vêm de fora, que a culpa é dos outros, que a culpa é do outono, que a culpa é sei lá de quem, quando na verdade tudo começa dentro. Agora, se eu estou em conexão com o meu corpo, com a minha vida, com o meu interior, se eu estou presente, se eu respeito e ouço esses chamados, aí, meu amor, todas as sombras estão a seu favor, porque elas vão te trazer ali mensagens daquilo que você precisa transformar na sua vida. Elas vão te entregar chaves na sua mão para que você possa mudar, virar e abrir a porta e seguir em frente. Esse é um período muito bonito dentro do ciclo feminino. E quando a gente está consciente, a gente consegue crescer. A gente dá um salto quântico quando a gente passa por ele. Agora, se nós estamos dormindo, desconectadas, isso vai ser um peso, um sofrimento, uma murmuração, uma lamentação. O período pré-menstrual, essa fase tão pesada, essa TPM, vai ser uma sofrência eterna enquanto nós não acordarmos e vermos o tesouro que é esse lugar.
Esse outono, além de ser representado por meio dos nossos ciclos internos, que acontecem aí mensalmente, eles também podem representar uma fase da vida, assim como a primavera, o verão, o outono e o inverno. Na vida também, como um grande ciclo, como uma grande roda, existem aí alguns arquétipos que ilustram um pouquinho da nossa passagem em cada uma dessas fases. E esses arquétipos trazem um modelo daquilo que a gente experimenta em cada um desses momentos. Por exemplo, na primavera, nós temos a energia da menina, a donzela, que é chamada dentro das sabedorias do feminino. Então, é uma energia jovial, fresca, dinâmica, que olha para si, mas que olha para a vida, que quer ir em direção à vida. Nós temos, então, a energia do verão, que é o ápice, que é a mulher no seu ápice, que também pode representar a mãe, porque é uma energia mais doadora, é uma energia que não olha só mais para si, mas olha também para o lado, olha para o outro. Então essa energia da mulher, esse ápice, está aí representado pelo verão. No outono nós temos então a energia da feiticeira, a alquimista, que é a mulher que vai começar a fazer as suas alquimias por meio da sua transcendência, através do conhecimento, através da sua intuição. Ela começa a soltar um pouquinho as coisas mundanas, ela já não está mais tão preocupada assim com o que os outros vão achar, com o que a vida vai, o que vai acontecer. Não, ela já começa a olhar por um outro lugar. Então, essa energia de fazer ali os seus movimentos e as suas transformações. E o inverno, então, que é representado pela energia da mulher sábia. Então, todo o conhecimento, toda a energia, todo o movimento de vida, todas as experiências dessa mulher agora estão ali colocados a serviço de algo maior. E olha só que coisa mais linda, independente dos seus ciclos internos, se você menstrua ou não menstrua mais, independente da sua idade, da sua fase de vida, onde quer que você esteja, você pode experimentar, transitar e vivenciar cada uma dessas facetas a hora que você quiser, o momento que você sentir. Então, se eu estou na energia, se eu estou vivendo já numa fase da mulher sábia, eu posso sim trazer a energia da menina para minha vida. Se eu quero manifestar, fazer, realizar alguma coisa, eu posso buscar essa energia. Eu posso chamar a energia da mulher. Se eu quero fazer um movimento mais ousado, se eu quero fazer um movimento que vai contribuir com alguém, cuidar de alguém, o tesouro que é quando nós nos conhecemos profundamente, a nós, os nossos ciclos, os nossos tempos, quando nós estamos em conexão com a natureza, quando nós podemos ver tudo isso, nós podemos integrar tudo isso. E então transitar por todas essas facetas, sem nos prender, sem nos amarrar, podendo ir, podendo voltar, observando se nós estamos paralisadas numa fase, paralisadas num movimento, sem deixar de progredir, sem deixar de ir para frente. Então tudo isso é muito grandioso. Eu vou deixar para você algumas dicas rápidas para você aproveitar ao máximo esse outono e fazer essa reconexão e trazer o seu feminino para a vida e abrir essas portas para que você possa estar cada vez mais presente e fluida na sua vida. Bom, a primeira de todas é se reconecte com a natureza. Então vai lá fora, mesmo se você estiver na cidade, no asfalto, ainda assim, abra a janela, ouça o tempo, ouça o vento. Pise na terra se for possível, vá até um parque, coloque os pés no chão e sinta a força que vem da terra. Se aproxime da natureza na medida que for possível para você. E procure sim ver e ouvir o que ela tem para te ensinar. A segunda dica é escuta ativa e autocuidado. Então é realmente se ouvir. Como que eu estou me sentindo hoje? O que eu estou sentindo? Como que está meu corpo físico? Como que está o meu corpo emocional e mental? O que está acontecendo? Que dor é essa? Onde dói? Por que dói? Como dói?
e olhar para tudo isso. E às vezes a gente precisa de pausa, às vezes a gente precisa de movimento, às vezes o nosso autocuidado precisa de disciplina, porque você precisa fazer movimentos que são essenciais para que você passe para o próximo movimento, o próximo nível. Então, o que você precisa agora é voltar esses olhos para você, se ver, se enxergar e trazer aquilo que você precisa. Além, é claro, de ouvir os seus ritmos. Os seus ritmos. Qual é a fase que você está agora? Qual é a lua que está agora no céu? O que essa lua tem alguma influência aqui no meu corpo? Eu estou sentindo alguma coisa? Não estou sentindo alguma coisa? Tudo isso faz parte. A dica é a liberação e a limpeza de tudo que não serve mais na sua vida, de tudo. É tempo de soltar aí as suas folhinhas, é tempo de trocar a sua pele, de deixar ir o que não serve mais. Veja, o novo não pode entrar se o velho toma todo o espaço na sua vida. Então faça uma grandiosa limpeza física, emocional, mental, tudo aquilo que é necessário sair, deixe ir, desapegue, porque o novo, maravilhoso, precisa chegar. Deus tem coisas incríveis para colocar na sua vida, mas você precisa se abrir, amiga, se abra. E a quarta dica é a gratidão. O outono também é um período, uma época das colheitas, então dali também a gente tem muitos rituais de gratidão e de celebração de tudo aquilo que a gente recebe da vida, daquilo que a gente recebe da terra. Então é o momento de colocar essa gratidão em movimento. Vamos escrever as coisas pelas quais nós somos gratas, vamos falar, vamos agradecer, vamos reverenciar, vamos celebrar a vida. Sempre nós teremos coisas para agradecer, independente do nosso desafio, daquilo que a gente está vivendo hoje. É desafiador, às vezes dói, às vezes vai te puxar para baixo, mas pense que você tem coisas ainda assim para agradecer. Então coloque essa gratidão em movimento, porque ela também vai abrir muitas portas na sua vida. Encerrando o outono para mim, ele me lembra muito desse lugar de flexibilidade com relação às mudanças, de relaxamento, de entender que essas mudanças são parte da nossa vida, que é parte da dança, que é parte do movimento. A vida não é paralisia, a vida não é reta, não é estática, não é dura. Ela precisa de todo o tempo estar em movimento. A vida é o próprio movimento, então quando a gente compreende tudo isso, a gente vai levar isso com muito mais leveza. E para encerrar, celebre todos os momentos. É interessante saber que o nosso cérebro, a nossa mente, ela precisa ritualizar, ela precisa, porque nós precisamos encerrar ciclos para poder começar, e a gente precisa de pontos de fechamento, de pontos de abertura. Para isso, os rituais são muito importantes. Então, do seu jeito, da forma que você sentir, faça esse lugar de reconexão com a sua vida, de reconexão com a natureza, com a beleza. Dance isso, celebre isso. Coloque mais celebração na sua vida, porque a gente sabe que não é fácil a vida aqui, né? A vida aqui na Terra, esse mar de loucura, sofrimento e dor, a gente já sabe. Então, deixa eu fazer essa passagem mais celebrativa, junto com os meus desafios, junto com aquilo que eu tenho que viver e aprender e crescer, mas ainda assim eu estarei em celebração, agradecendo a vida, agradecendo a Deus por todas as infinitas bênçãos que eu tenho e que estão chegando na minha vida. Eu desejo que você tenha um outono incrível, delicioso, maravilhoso. Aproveita, me conta aqui nos comentários se você sente esses arquétipos passando aí por você, se você percebe essas fases, como que tá tudo isso aí pra você. Me conta aqui. Beijo no seu coração, te vejo no próximo vídeo. Tchau!